Pelo visto, tá acabando que eu tô virando um conselheiro da rapaziada aqui. Tanto no meu TikTok, quanto no YouTube, quanto na minha vida pessoal, cara. Muita gente vem me pedir conselhos, tá ligado? São normalmente pessoas entre 15 e 25 anos, porque é essa a idade onde as pessoas ainda não estão descobertas, ainda não se descobriram completamente. Aí normalmente tem várias dúvidas, como por exemplo relacionamentos, com amigos, com família, com psicológico, com qual faculdade fazer, com qual emprego seguir, qual é o sentido da própria vida. E é nessa faixa etária que tá o meu público-alvo mesmo. Porque são esses os assuntos que eu mais falo aqui, sobre psicológico, sobre faculdade, sobre emprego, sobre o sentido da sua vida. E quem mais procura esse tipo de conteúdo é normalmente o pessoal dessa idade, entre 15 e 25 anos mais ou menos. Então pensando nisso, eu pensei em vários conselhos que eu daria para uma pessoa nessa faixa de idade. Então eu pensei em alguns tópicos e eu fiz um conselho para cada tópico. Por exemplo, namoro. Aí um conselho sobre namoro. E eu recomendo que você já abra o bloco de notas aí e comece a anotar as paradas, porque vão ser coisas que vão com certeza agregar muito na sua vida. E se você quiser dar alguns conselhos aí nos comentários também, vai ser muito bem-vindo. E vamos começar aí. Então, para começar, já vamos falar logo do principal, do que todo mundo fala, do que todo mundo pergunta, do que todo mundo tem dificuldade com essa parada, que são relacionamentos amorosos, namoro, né? O conselho mais fundamental que eu tenho para dar sobre namoro: um namoro jamais pode ser a sua prioridade. Para mim, você só deve procurar se preocupar com essas paradas depois que você já tiver todas as outras áreas da sua vida pelo menos bem encaminhada. Quando você é mais novo, é a idade certa para você fazer coisas para dar juros compostos no futuro. Por exemplo, quando você faz alguma coisa quando você tem 80 anos, o resultado que você vai tirar daquilo talvez seja muito baixo, porque nos próximos 10, 20 anos provavelmente você vai estar morto. Agora, quando você aprende alguma coisa, por exemplo, quando você tem 20 anos, você tem a vida inteira para usar aquela informação. Ou seja, muito mais chance daquilo ser bom para você. De aquilo que você aprendeu te dar algo de bom na vida. Essa também é a idade para você arriscar o máximo possível. Porque quando você perde tudo, que já é pouco, você tem a sua base familiar, pelo menos, para te ajudar. E o mais importante, você tem muito tempo para recompor tudo isso. E sem contar também que é uma idade que é muito importante a experimentação. Conhecer coisas novas, experimentar coisas novas e o mais importante, ter liberdade para fazer o que você quiser, o que te der na telha. Ter liberdade para conhecer o maior número de coisas possíveis. Para lá no futuro você ter uma ideia melhor do que você vai escolher para o resto da vida. Então quando você é mais novo, a sua liberdade, a sua atividade, ela tem um valor muito importante, muito mais importante para quem é mais velho. E essa atividade, essa liberdade, ela não pode ser cortada por causa de um namoro. Um namoro você vai conseguir mais pra frente, não se preocupa com isso agora. O segundo tópico que eu queria falar é sobre finanças. Eu tenho dois conselhos para dar sobre isso. O primeiro é: seja completamente independente das outras pessoas, dos seus pais, do seu namorado, do governo. Seja independente dessas coisas. Faça a parada por conta própria. Quem fica esperando que os outros resolvam os seus problemas nunca vai ter os problemas da vida resolvidos e nunca vai aprender a resolver os próprios problemas. E outra, vai ter vezes que você vai estar precisando dessa ajuda e essa ajuda não vai vir, e aí você vai ficar na mão? Não, você tem que fazer o seu, e aí se vier uma ajuda, tudo bem, se não vier, tudo bem também, você está fazendo o seu. A ideia é ter a independência financeira, você ser capaz de resolver os próprios problemas. E aí já dá para eu entrar em outro conselho aqui. A grande parada da economia é você resolver problemas. O importante não é você trabalhar duro, o importante é você trabalhar inteligente. Não necessariamente quem se esforça mais ganha mais dinheiro, mas sim quem dá mais retorno para a sociedade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um filho, você colocou ele numa escola e vai ter uma festa junina, um evento, alguma coisa assim. Mas não tem ninguém tirando foto, não tem ninguém registrando a parada. Você vai ver nas redes sociais da escola, só tem um convite pro evento e nada mais. Aí esse pai, ele é fotógrafo, ele sabe tirar fotos, ele pensa: eu podia tirar foto dos próximos eventos da escola. Aí ele conversa lá na secretaria e consegue pro próximo evento ser o fotógrafo do evento. É isso que é você empreender, é isso que é você resolver um problema. Pode ser às vezes que o seu cliente ele nem tá vendo o problema, mas você vai lá, apresenta um problema e apresenta uma solução. Aí o cliente vai ver: preciso comprar isso daqui. E é esse inclusive o princípio da venda. E tá aí uma habilidade muito importante para você aprender. Aprenda a vender. Pesquise no YouTube técnicas de venda, aulas de vendas. Saber vender é muito importante porque você consegue tanto se vender para as outras pessoas. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, se apresentando para uma pessoa que você tem algum interesse.
E também serve para você vender algum produto ou serviço que você esteja vendendo. Agora, a terceira parada que eu vou falar é saúde mental. São 2 conselhos que eu tenho para dar. O primeiro e mais fundamental: todas as pessoas precisam de um psicólogo. Psicólogo não é só para quem tem problema, para quem é louco. Tem gente que pensa assim, né? Mas não é só isso. Psicólogo, ele é muito importante para você se conhecer, para você entender o que está acontecendo na sua mente, para você identificar coisas tóxicas em volta de você, no ambiente que você está vivendo. E o mais importante, é o profissional para te ajudar a encontrar as saídas dos seus problemas. É um psicólogo. E o segundo conselho que eu tenho para dar sobre saúde mental é o seguinte: você precisa de um tempo para não pensar em nada. Um tempo só para você, um tempo para não fazer nada. Ah, mas como assim um tempo só para mim? Um tempo para jogar videogame? Não, é um tempo para você manter a sua mente vazia, tipo uma meditação. Sem música, sem videogame, sem celular, sem internet. Tente não pensar em nada. Pode ser meditando, mas também pode ser em uma caminhada, pode ser fazendo exercício em uma academia. Sei lá, pode ser você ir na praça, sentar num banco e ficar observando os carros passarem, que nem um velho. O importante é que você faça alguma coisa que você só precise de si mesmo para fazer. Isso vai te ajudar a ficar longe da ansiedade, da depressão, vai te ajudar a melhorar o foco e vai te fazer se sentir vivo. É isso que é estar presente, 100% presente no momento. A quarta coisa que eu quero falar é sobre o fracasso, a falha. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, um ensinamento muito bom, que é você não ter medo de errar, é você não se culpar pelos seus erros passados. Eu já falei muito sobre isso nos meus canais. O importante não é nunca errar, ou já começar fazendo alguma coisa muito bem. Não é assim que funciona. O importante é você nunca desistir mesmo depois de errar. O importante é você conseguir se desenvolver em cima do seu erro. E tem uma coisa que eu gosto muito de falar, é que se tem uma coisa que você precisa fazer, que vai ser bom pra você fazer, por exemplo, falar em público. Ah, eu quero fazer uma apresentação, mas eu tô com medo. Cara, não se de estar com medo. O medo é só uma parada que tá te impedindo de fazer alguma coisa que vai ser bom pra você. Então o que você tem que fazer? Você vê essa motivação, tá ligado? Tipo, é uma coisa que vai ser boa pra eu fazer. Você pega todos os motivos racionais de você fazer aquilo e leva isso como motivação. E vai lá e faz, com medo mesmo. Mas vai lá e faz. Ah, mas e se eu não conseguir fazer uma apresentação boa? E se eu, sei lá, cair em cima do palco, alguma coisa assim? Isso simplesmente faz parte do progresso. É aquilo que eu falei de você nunca desistir. Ah, eu fiz uma apresentação horrível de primeira. Sim, mas a segunda tem que ser um pouquinho melhor. Ah, na terceira você vai de novo e você vai falhar de novo. Você vai, mas o importante é você falhar melhor na terceira do que na primeira vez. E aí quando você vê, você tá sabendo fazer a parada. É assim que funciona. Quem consegue lidar melhor com os seus instintos primitivos, como por exemplo a tesão ou então o medo, são as pessoas que vão mais longe na vida, quem consegue controlar melhor os seus próprios instintos. E é por isso que você deve controlar o seu medo e não deixar que esse medo te impeça de falhar pela primeira vez. A quinta coisa que eu quero falar é sobre sentido, o sentido da sua vida. E cara, não tem jeito. Isso você só descobre quando você se entende, quando você se conhece. O sentido que você tem para sua vida, tem uns que vão achar que é o próprio legado, o que você vai deixar depois da sua morte. Tem uns que acham que é a experiência. Ah, você é o que você experiencia. A sua experiência é a única coisa que é verdadeiramente sua. E é por isso que você deve ir todo fim de semana pra balada, transar um monte, usar um monte de droga, não sei o que. E também tem gente que diga, que é os que eu mais concordo, que o sentido da sua vida é você deixar algo de bom para o mundo. É você fazer o mundo um lugar melhor do que era quando você chegou aqui. E é claro, essas são 3 coisas, e se eu fosse você eu voltava o vídeo e ouvia essas 3 coisas de novo. São as 3 vertentes que as pessoas acharam durante toda a história para identificar qual que é o sentido da vida, porra. Volta aí e dá uma olhada de novo nas 3. Mas a verdade é que você tem mesmo que misturar um pouco das 3. Você pega uma dessas paradas e fala, isso daqui é o que eu mais me identifiquei. Mas você não deve ignorar completamente os outros. Você tem que ter um pouquinho de cada um. Um pouquinho de legado, um pouquinho de experiências, um pouquinho de deixar o mundo um pouco melhor. É esse que é o sentido da sua vida, você viver uma vida pra frente, uma vida feliz, uma vida fazendo as coisas certas, uma vida sem prejudicar ninguém, uma vida que vai ser lembrada mesmo após a sua morte. E o mais importante, uma vida boa de ser vivida, uma vida feliz. E, inclusive, eu recomendo que você veja meus vídeos falando sobre felicidade. Eu fiz um vídeo falando onde está a felicidade, eu recomendo muito que todo mundo veja.
Eu acho que é uma coisa importante para você identificar esse sentido da vida. E vai estar aparecendo aí no card, inclusive. O sexto e último assunto que eu quero falar é sobre estudo. O que eu entendo sobre a melhor forma de estudar é o seguinte: não tem um caminho certo. Normalmente te falam assim, quando você sair da escola, se você fizer uma faculdade de medicina, você vai ser foda. Se fizer uma de direito, de engenharia, vai ser foda também. Se fizer uma de cinema, de filosofia, aí é bem meia boca. Se você não fizer faculdade nenhuma, atestado pra se fuder na vida. Pelo menos, cara, é isso que foi colocado na minha cabeça desde que eu comecei a estudar. Mas a verdade é que não tem caminho certo e caminho errado. Mais de metade das pessoas que se formaram na faculdade não trabalham na área que se formaram. Em contraponto, Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, mó galera aí foda nunca terminou a faculdade. Eu sei que esse não é um bom argumento, mas eu quero dizer o seguinte: você pode chegar em vários lugares sem ter estudo, e você pode estudar bastante e não chegar em lugar nenhum. Então não é um conceito certo, não é uma coisa lógica. Não existe uma causalidade entre essas duas coisas. E outra, o sucesso é uma coisa muito relativa, é muito pessoal. Tem gente que acha que é um fracasso completo você ser funcionário público porque é uma coisa muito antiética e não sei o que. E tem gente que acha que é o suprassumo do sucesso do ser bem de vida é você ser funcionário público. Então, cara, a parada é a seguinte: você tem que escolher qual é o sentido da sua vida, você tem que identificar o seu objetivo e depois a forma que você vai fazer pra chegar até ele, aí é com você, tá ligado? Só que o mais importante é nunca pare de estudar. Quando eu falo que a faculdade talvez não seja o melhor caminho, tem gente que entende, o cara não quer que estude. Não é assim, cara. Você sempre tem que estar estudando, você tem que sempre estar fazendo cursos, vendo vídeos na internet, vendo palestras, vendo um monte de coisa. Tem muita coisa grátis na internet pra você ver. E tem muita coisa paga também. Mas o importante é que você sempre esteja agregando conhecimento a si mesmo. Conhecendo coisas novas vai ser mais fácil para você identificar qual é o melhor caminho para você fazer. E rapaziada, eu também queria compartilhar uma frase com vocês, que é o seguinte: quando você tá bem consigo mesmo, você já não pensa em agradar ninguém mais. E essa frase faz todo sentido na minha vida, que é o seguinte: eu vou dar até um exemplo pra vocês. Eu tive uma época que eu tava me sentindo muito bem de beleza, tá ligado? Eu tava olhando no espelho falando, caralho, tô bonito nessa porra aqui. Eu tinha uma franjona, um cabelo um pouco mais comprido. E inclusive muita gente falava pra mim, pô, tá bonito, tá responsa, tá presença e não sei o que. E não era só a família não, hein? A família também, mas não só a família, amigos também. Pessoas aleatórias, o caralho. Mas aí teve um dia que eu resolvi cortar o cabelo e foda-se, eu raspei. E a verdade é que ficou muito mais feio do que era antes. Eu não cheguei a ficar feio pra caralho, mas eu já não era mais aquele mesmo cara que as pessoas elogiavam. E quando eu fiz isso, cara, eu percebi o seguinte: que eu não tava mais querendo agradar as pessoas com a minha aparência. Eu não tava mais ligando pra qual é a impressão que eu ia passar, o que eu aparentava ser. Se eu era uma pessoa bonita ou feia nos olhos dos outros, eu tava pouco me fudendo. O importante pra mim naquele momento era ser mais parecido comigo. Eu não queria ficar mais bonito, eu queria ficar mais parecido comigo, cara. É isso que eu quero dizer pra vocês. Quando eu raspei no cabelo, eu olhava no espelho, eu sabia que eu tava mais feio, mas eu tava me admirando mais, tá ligado? Eu tava olhando no espelho falando, caralho, tô melhor do que antes, mesmo estando mais feio. Eu não sei, é um bagulho difícil de explicar. Mas o cabelo curto, pra mim, é uma coisa muito melhor, tá ligado? Porque ele é mais fácil, quando bate um vento, por exemplo, ele não muda de lugar. E ele passa um ar de mais responsável, né? Uma franja passa um ar de moleque, adolescente e tal. Agora um cabelo raspado passa um ar mais de adulto. E eu gostei muito do meu estilo, por mais que ele tenha ficado mais feio e eu saiba disso. Então fica essa frase pra vocês: quando você tá bem consigo mesmo, você já não se preocupa em agradar mais ninguém. Então, rapaziada, se vocês quiserem me ajudar no engajamento do YouTube, tamo junto demais. Esses vídeos que tá aparecendo na sua tela é o algoritmo do YouTube que te recomendou. E é isso, até o próximo vídeo do Costa.